Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Hoje, domingo, dia 23 de setembro de 2018, dia do Senhor. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículo do 30 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após da sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelos caminhos? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos que Jesus estava aí voltando para casa, para Cafarnaum. E ele não queria que ninguém soubesse disso, porque ele queria estar a sós com seus discípulos, porque ele o estava ensinando aqueles homens que tinham deixado tudo para seguir o Cristo. E nós vemos que Jesus revela a eles aquilo que ia acontecer, que não era para ficar preocupado, porque Jesus ia ser entregue, ia ser crucificado e morto, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. E eis que eles estão indo para Cafarnaum. Jesus não tinham compreendido aquilo que os discípulos não tinham compreendido o que Jesus lhes falava. Para eles ainda era novidade, aquilo ali Jesus falava com eles e muitas vezes eles não entendiam. E não entenderam mesmo depois do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado. Jesus caminhou com os discípulos de Emaús e eles não o reconheceram. Jesus aparece aos discípulos e algumas pessoas não acreditam. Tomé não acreditou, mesmo os outros dizendo que tinham visto o Mestre. Mas nós precisamos acreditar nessa graça de Deus. As palavras de Jesus não são palavras jogadas ao vento, palavras que não fazem sentido. Nós precisamos apenas estar atentos a aprendermos, a escutarmos o que o nosso Mestre nos ensina. E é assim que Jesus fazia com seus discípulos. Mesmo assim, eles não tinham capacidade. E é por isso que Jesus falava que após a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, viria aquele que revelaria tudo, o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o advogado, e veio em Pentecostes, onde revelou todo o mistério de Deus. Ali eles tomaram entendimento, falaram em línguas pátrias daquelas pessoas que estavam lá no cenáculo, estavam em Jerusalém naquela época. Mas nós vemos um outro foco importante que Jesus nos dá nesse evangelho. Quando os discípulos vinham pelo caminho, eles vinham discutindo quem era o maior entre eles. Nós já vemos aí, meus irmãos, que entre os discípulos já tinha a vaidade, já tinha o orgulho, uns querendo ser melhor do que outros. E é isso que Jesus pergunta para eles: o que discutimos pelos caminhos? Mas eles ficam calados.
E Jesus, que tudo sabe, tudo conhece o que habita no coração do homem, fala para ele: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus, nós vemos no Evangelho que pega uma criança, coloca no meio deles e diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo a mim, mas aquele que me enviou. Nós vemos que no Evangelho de Mateus, nós vemos que antes de pegar essa criança, Jesus vai completar essa frase anterior: quem quiser ser o último, se quiser ser o primeiro, se torne servidor. Jesus vai falar que se não vos converter, se não nos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como uma criança é o maior do reino de Deus. É isso que São Mateus fala nessa mesma passagem do Evangelho. Então, meus irmãos, por isso que Jesus toma essa criança. No Evangelho de Marcos, ele é mais sutil. Toma a criança e pede para que nós nos esperemos, porque a criança não tem maldade, ela só tem amor. E é isso que nós devemos ser, servidores desse Deus por amor, sem vaidade, sem orgulho, sem prepotência, sem arrogância. Sabemos que somos servos e um servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Nós vemos em muitas pessoas encaminhadas de comunidade, de igreja, de pastorais, de movimentos, que as pessoas querem ser o centro das atenções, querem ser o centro de tudo, pecam por vaidade e por orgulho. Ali o inimigo vai plantando aquela semente da discórdia em seu coração, da pessoa se achar importante, da pessoa se achar imprescindível. Mas nós devemos recordar o que nos fala Jesus no dia de hoje: quem quiser ser o maior, se torne o último ou o servidor dos demais. É assim que nós nos tornamos grandes diante de Deus. Porque quando nós temos esse coração puro, esse coração da criança, nós estamos aqui servindo por amor. É o amor que nos move, é o amor que nos transforma o nosso coração para que nós nos tornemos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós deixemos a vaidade, o orgulho, a prepotência e a arrogância de lado. Isso são as coisas do mundo, são os valores do mundo. O que Cristo quer de cada um de nós: a mansidão e a humildade. Que nós sejamos mansos e humildes de coração e servidores do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.